Nesse vídeo você vai aprender o melhor método para aprender a desenhar e a criar seus primeiros desenhos. Eu sou o Ricardo e essa é mais uma aula do curso de desenhos para iniciantes. Nesse curso você vai aprender a dar os primeiros passos no desenho, de uma forma fácil e descomplicada. Mas sério, assiste esse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que vai destravar uma chavinha aí na sua cabeça em relação ao desenho. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso em nenhum outro tutorial. E o melhor método para você aprender a desenhar é desaprender tudo que você sabe sobre desenho. Calma, deixa eu te explicar. Se você tiver pouco ou nenhum conhecimento de desenho e eu te pedir para desenhar um olho, provavelmente você vai desenhar dessa maneira. Mas a real é que isso não é um olho, é só uma representação de um olho. Um olho de verdade, não necessariamente de verdade, mas sim mais realista, é que nem esse aqui. O primeiro desenho, o mais simplificado, a gente chama de iconografia, de ícone mesmo, símbolo, você desenha um símbolo. E é normal a gente desenhar assim, porque a mente funciona dessa maneira, ela tende a simplificar as coisas para facilitar o entendimento. E tem outro motivo, a gente aprendeu a vida inteira a desenhar dessa forma e também vê muitas outras pessoas desenhando dessa maneira. Pouquíssimas pessoas saem desse estágio de desenho, ou seja, a grande maioria das pessoas ainda desenha que nem criança mesmo. Mas calma, não priemos cânico porque tem solução. Agora que você entendeu que a maneira como te ensinaram a desenhar não é necessariamente a mais correta, digamos assim, existe um outro modo de ver as coisas e de desenhá-las também. E o outro modo de ver e de desenhar as coisas é enxergar as formas, imaginar aquilo em 3D na sua cabeça antes de colocar no papel. Tá, é meio difícil de entender só falando dessa maneira, né? Mas ó, é mais fácil do que você imagina. Para desaprender esse modo antigo e aprender esse modo novo, você só precisa fazer algo que você já fez muitas vezes na sua vida. E assim como a gente faz para aprender outras artes e outras habilidades, a gente tem que partir de algum lugar. E esse outro lugar é através da cópia. Por exemplo, quando você aprendeu a escrever lá na sua infância, como é que foi o processo? Primeiro, você aprendeu a desenhar as letras do alfabeto. Depois, você aprendeu a desenhar as palavras em conjunto. E só depois você aprendeu a fazer as frases e a desenvolver sentenças, e parágrafos elaborados. Mas basicamente foi cópia de algo que já existe, o alfabeto. Quando você vai aprender a tocar um instrumento, por exemplo um violão, a primeira coisa que você faz também é cópia. Primeiro você aprende as notas musicais, copia lá os primeiros acordes e também copia as primeiras músicas e as mais fáceis, mais simples que já existem, e só depois ali que você tem o conhecimento, você tem a capacidade de criar algo novo. E com o desenho não é diferente, a gente tem que começar através da cópia. Através da cópia e da repetição constante, você vai ensinar e forçar seu cérebro a pensar e ver dessa maneira diferente, a identificar as formas dos objetos e ver a tridimensionalidade deles na sua cabeça, até que isso se torne seu sistema operacional padrão e substitua aquele pensamento antigo que você tinha sobre o desenho. Em outras palavras, no começo, quando você está aprendendo, você tem que evitar desenhar de imaginação e seguir o mais famoso mantra da arte, que é: desenhe aquilo que você vê, não aquilo que você sabe. Ou seja, sair do desenho de iconografia, aquele de símbolos, e partir por desenho de observação. E aí que vem a importância do método na hora de aprender a desenhar. Porque não adianta você sair desenhando e copiando qualquer figura aleatória, porque pode ser até negativo, você pode aprender errado. E eu vou te explicar agora qual é o método que eu considero o melhor e que eu utilizei e que me ajudou muito a desenvolver o desenho em pouquíssimo tempo. Mas antes de contar o método para você, deixa seu comentário aí embaixo, qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão também, escreve aí pra mim que eu vou ler, tá bom? E também, se você está curtindo, se está te ajudando, deixa seu like aí, beleza? A primeira dica para esse método é que você encontre referências para copiar que sejam adequadas ao seu nível. Você tem que olhar a referência e falar assim: tá, isso aqui eu consigo desenhar, não é tão difícil assim. Mas também não pode ser extremamente fácil, porque assim também você não vai conseguir evoluir e se forçar a desenhar algo novo, e se desafiar a dar um passo além. Mas não só isso, tem algo que eu considero muito importante, é que essa referência de desenho, ela tem que ter algum valor para você. Um valor emocional, principalmente. Procure desenhar algo que você realmente goste, que tenha alguma relação com você. Seja algum desenho da infância, ou algo que você assiste agora e dá risada, ou até mesmo um personagem de um jogo que você goste muito, ou de um filme de animação que você considere incrível e que você dê muita risada. E por que isso é muito importante? Porque quando você desenha algo que você gosta, que te inspira, você fica muito mais animado, muito mais empolgado, você se diverte muito mais no processo. E quando você se diverte, você aprende mais. A segunda dica é: não desenhe tudo de uma vez só.
É muito comum no começo a gente querer sair desenhando tudo, copiando tudo, só que é muita informação para você aprender e absorver e decorar na sua cabeça, porque a memória é muito importante. Basicamente, você tem que começar a incorporar essas informações dentro do seu cérebro. No começo, eu aconselho a você a desenhar talvez só um personagem por vez, ou um tema à sua escolha, e não variar muito. Desenhar esse personagem, esse tema, durante alguns dias. Eu gosto de manter ciclos de 7 dias desenhando o mesmo tema, porque assim eu consigo entender de fato aquilo que eu estou fazendo. Porque assim é menos informação entrando na minha cabeça, menos informação concorrendo ali por um espaço na minha memória. E outra coisa legal também é que desenhando sempre o mesmo personagem durante alguns dias, você consegue comparar o desenho de ontem com o de hoje e o de amanhã com o de hoje. Ou seja, você consegue ver uma evolução, um progresso, e a melhora no seu desenho fica muito óbvia. Isso te dá um senso de gratificação, de satisfação e te inspira a desenhar cada vez mais. E aí digo mais, talvez não desenhar um personagem inteiro. Eu focaria até mesmo numa parte específica do personagem. No começo, quando eu aprendi a desenhar, eu desenhava praticamente só as cabeças dos personagens. Tinha um mangá que eu adorava muito, que é o Love Hina, e eu pegava ali o mangá e ia folheando, ia desenhando diferentes posições dos personagens, mas só a cabeça. Isso me ajudou muito, porque eu consegui entender como funciona o olho, onde eu coloco o nariz, onde vai a boca, qual é o formato do rosto, onde vai o cabelo. Ou seja, só isso já é informação pra caramba para aprender. Então, se você focar só numa parte específica, com certeza vai te ajudar a memorizar e a desenvolver muito mais rápido naquela área que você decidiu escolher, a desenhar e treinar. E aí, quando você tiver a vontade, você passa para um próximo nível, que é desenhar o personagem inteiro. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas como é que eu copio de verdade? Talvez você não tenha experiência, né? Você nunca copiou nenhum desenho antes. Como é que é o processo? Vamos ver isso na prática. Separa seu lápis, seu papel e bora desenhar junto. Antes da gente desenhar de fato o personagem, tem algo que a gente precisa desenhar primeiro. Eu vou usar como referência esse desenho que eu adoro do Estúdio Ghibli, que é o Ponyo. Conforme eu falei na dica anterior, se você olha essa imagem e você nunca desenhou antes, você nunca copiou de referência, você pode achar muito complexo. Por isso que é importante focar então em uma parte só do corpo, no caso aqui, a cabeça. Repara agora como reduziu muito a quantidade de elementos e facilitou um pouco mais visualizar o que você tem que desenhar. E você pode fazer isso também nos seus desenhos. Você pode, se ele tiver num papel, você pode riscar com uma régua, fazer um quadrado, né, para delimitar a área do seu foco. Ou se for uma imagem no computador, você pode usar algum programa para aproximar e cortar e deletar as partes que você não vai desenhar. E por que isso é legal? Repara agora que o desenho, ele meio que virou uma moldura, certo? Ele virou um quadro. Se você imaginar então que ele tem bordas que delimitam onde ele está, você consegue usar isso para te ajudar a desenhar. Por exemplo, agora você já sabe que o seu desenho tem que caber dentro dessa área que você delimitou, né? No caso aqui, eu sei que essa figura ela tem que estar mais ou menos nessa área, que é um quadrado, um pouquinho mais retangular até. E aí eu já consigo entender que o meu desenho vai estar posicionado nesse espaço aqui. E aí tem mais. Você consegue medir, usar essas bordas, né? Imaginar como se fosse uma moldura, né? Qual que é a distância do desenho, da figura, para essa borda aqui, por exemplo, de baixo? Onde termina o queixo, onde começa? Eu imagino que está mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Essa distância aqui, eu calculo ali mais ou menos e uso como referência essa borda até o queixo. Aqui na direita a mesma coisa. Qual que é a distância do cabelo para a borda? Bom, eu acho que é mais ou menos aqui, ó. É um pouco menor ali que essa distância de baixo. Aqui em cima também a gente pode usar como referência, tá bem grudadinho ali, ó, no topo da borda. E na esquerda também. Qual que é a distância do cabelo? Mais ou menos aqui, certo? Então a gente já delimitou que o desenho vai estar por aqui. Então a gente usou uma primeira delimitação, que é a moldura, e a segunda, que é essa área onde o desenho realmente vai ficar. E você pode usar ainda outras referências, por exemplo, aqui essa partezinha aqui do final do rosto, entre a orelha e o maxilar. Ele está mais ou menos no meio do caminho aqui, ó, do centro do desenho, para essa ponta que a gente desenhou. Mais ou menos aqui, certo? Então a gente já sabe que vai estar por aqui, essa parte do desenho. O rosto do lado direito também. Tá vendo que aqui, se aqui é o cabelo, o rosto
está mais ou menos por aqui. A orelha, a orelha da direita que a gente está vendo e a maçã do rosto. Tá vendo aqui? Só isso aqui você já consegue imaginar que o rosto vai caber aqui e o cabelo nessa área toda? E aí, para dica 4 é o seguinte: não use traços definitivos na hora de desenhar. É muito comum no começo a gente querer desenhar o traço direto. Então imagina aqui, tá vendo ali o desenho. Então tá aqui a orelha, aqui é o rosto e eu vou desenhar aqui. Pronto, é assim que tá. Mas desenhar dessa maneira, a chance de você errar é muito grande, né? Apesar de que você já tem uma guia aqui, não necessariamente você vai conseguir acertar de primeira qual que é o formato corretamente, onde está posicionada cada parte do rosto. E a solução para isso é usar o nosso querido esboço, que você pode imaginar como se fosse o esqueleto do seu desenho. Como se fosse um manequim, é a base ali que você vai complementando, vai colocando o olho, vai colocando o cabelo, a roupa. Como que a gente faz o esboço? Primeiro, você usa linhas muito claras, muito leves, assim, bem devagar mesmo, e não força, assim, não tenta ter a mão mais leve possível. Então, assim é muito pesado, então tenta ser bem suave, quase que apagado. E aqui uma dica extra é simplificar o desenho ao máximo, tentar ver em formas geométricas o que essa figura representa. No caso aqui, a cabeça é sempre representada por um círculo. Então eu estou vendo aqui um grande círculo, certo? Isso vai ajudar também a você a posicionar os elementos do seu personagem. Esse círculo já faz parte do esboço. E aí você vai entender, começar a traçar agora, bem levemente, e você pode fazer várias linhas, tá? Não tem essa necessidade de fazer um traço único de primeira, tá vendo? Vou fazendo, meio que riscando várias vezes, seguindo aquelas linhas que a gente já definiu antes, que a gente chama de linhas guias, e eu vou tentando esculpir esse esqueleto, esse manequim. Tá vendo? Eu vou fazendo várias linhas bem de leve e vou observando e entendendo quais as relações com as paredes, né, com as molduras, as bordas que a gente encontrou. Então eu vejo que o rosto aqui, conforme eu já encontrei antes, ele faz uma curvinha aqui para cima e aqui tá a orelha. Aqui da mesma maneira, a orelha tá por aqui. Então tá vendo que o rosto, eu já meio que encontrei ele aqui. Aqui também para ajudar a desenhar e entender o rosto, eu gosto de colocar o cabelo primeiro. Eu vejo que ele tá mais ou menos aqui. Faço vários traços, tá vendo? Aqui outra franja do cabelo. Mais outra aqui grudada. Mais outra aqui. Aqui uma outra linha guia que a gente pode utilizar na hora do esboço é uma linha vertical cruzando o centro do rosto. É onde fica o nariz, né, o meio das sobrancelhas e o meio da boca. Isso vai ajudar também a gente posicionar os elementos. E no cabelo aqui também vai ajudar, porque tá vendo que aqui o cabelo tem uma direção voltada para a esquerda e aqui ele muda indo para a direita, então ele vai ajudar a guiar também. Essas franjas para a direita começam um pouco mais além do centro. Então é mais ou menos aqui. No começo o esboço fica bem sujo mesmo, não tem problema, é assim que funciona. E aí conforme você vai melhorando ele vai ficando mais limpo. Agora a gente pode usar também o esboço para encontrar a posição dos outros elementos do rosto. Por exemplo, a boca, o nariz, os olhos. Aqui eu vejo que o nariz ele está bem na pontinha aqui da orelha. Ele está mais ou menos aqui, ó. Olha como o esboço é legal, eu já percebi que tem um erro aqui. O nariz ele deveria estar alinhado a essa orelha, certo? Ao topo dessa orelha. Só que repara, se eu colocar essa linha aqui, o nariz aqui vai ficar muito em cima, vai ficar muito bizarro. O nariz ele é mais embaixo. O que aconteceu? Eu errei na hora de fazer essa parte da orelha. A orelha da direita tem que estar alinhada com a orelha da esquerda, obviamente, né? Para manter uma proporção como um rosto funciona. Então eu já errei aqui, mas eu conserto no esboço. Tá vendo que tem essa liberdade? Então, pronto, consertei. Agora o nariz vai ter uma posição mais correta, que eu posiciono ele mais ou menos aqui, em relação ao topo da orelha. Esse é o benefício do esboço. Então é só consertar, não tem problema, é normal, e posicionar os elementos no lugar certo. E o olho está mais ou menos aqui, ó, entre
bem no meio do cabelo e do nariz. Então eu faço uma medida e traço uma forma que eu considero coerente. Eu também faço linhas guias aqui, tá vendo? Eu acho que vai ser mais ou menos aqui o começo e o olho termina aqui, um pouco antes do fim do rosto. E aí eu faço a ligação dos pontos. Para a sobrancelha, a mesma coisa. Ela tá bem ali no cabelinho, encostando, e termina antes do rosto. A da sobrancelha da esquerda, a mesma coisa. Ela encosta ali no cabelo, faz uma curva. E a boca, ela tá abaixo da orelha, e aqui meio que nessa área aqui, ó. Ela tá bem no meio dessa linha aqui, ó. A gente traçou essa linha guia abaixo da orelha, então tá bem no meio aqui do queixo para essa linha. Então a boca tá aqui. E ela vai mais ou menos no centro desse olho e também no centro desse olho. Tá vendo que eu posso usar várias linhas guias, sempre ver a relação de um objeto para o outro, de um elemento para o outro? Qual é a relação da orelha para a orelha? Qual é a relação do nariz para o olho? Qual que é a distância de um olho para o outro? Então existem diferentes relações que você pode encontrar para ajudar a guiar a sua figura, o desenho da sua figura. Aprender a desenhar é basicamente treinar essa régua visual que eu chamo, né? É você entender quais são as relações, qual é a distância, ter essa noção espacial de cada parte do objeto que você está desenhando. Eu sempre digo também que desenhar é como se fosse um ligue os pontos, sabe? Aquele que nem você fazia quando era criança, só que é um nível avançado. Os pontos não estão desenhados, você tem que fazer a ligação das linhas no meio do nada. Por isso que essa régua visual, essa noção espacial é muito importante. E essas linhas guias que a gente traçou no começo, né, criar essa borda, criar o esboço, vai te ajudar a treinar essa régua visual que vai ser cada vez mais normal, mais natural para você, e você não vai precisar fazer todos esses passos em um certo momento, né? Você vai conseguir desenhar no meio da folha em branco e vai conseguir posicionar corretamente os elementos. E agora a gente também pode fazer o esboço pro cabelo. Tá vendo, ó? Aí pro cabelo eu uso como referência aquela linha que a gente encontrou no começo. Sempre olhando para a figura, tá? Eu tô aqui, praticamente a cada traço que eu faço, eu tô olhando pro desenho de referência. E é claro que você pode ultrapassar ela, você não precisa fazer exatamente conforme você traçou no começo. Se estiver errado, se você achar que tem que ultrapassar, você ultrapassa. Aqui um ponto interessante, ó. Eu vejo que aqui continuar a seguir no meio do nada é mais difícil. Então eu prefiro desenhar onde eu sei que eu tenho um ponto de referência. Aqui é mais fácil de desenhar, tá vendo? Porque eu já sei onde começa e onde termina o traço do cabelo que eu quero fazer. Então eu paro e começo em outra área. Aqui eu uso a linha guia como referência. A borda continua sendo também uma linha de referência. Em todos os momentos a borda vai me ajudar a desenhar. Ó, e aqui agora ficou fácil de encontrar essa ligação aqui do cabelo. Esse é o esboço, tá? Não é o desenho final, mas você tá vendo que ele já deu uma direção e ele já tá praticamente assim finalizado. E depois que a gente encontrou as relações, fez a moldura, fez as linhas guias, fez o esboço básico, agora a parte legal, que é desenhar em cima do desenho, colocar a linha definitiva e lapidar o nosso desenho. E o processo basicamente é definir qual é a linha definitiva no meio de todas essas que você traçou, né? No começo são várias. Você pode ter feito várias linhas várias vezes, então se encontra a linha média que é coerente com o desenho. E aqui, ó, você não abandona a referência, tá bom? Você continua olhando para ela e vendo se é coerente, se está realmente certo. Por exemplo, aqui a orelha, eu estou vendo que ela está muito abaixo. Ela é menor, inclusive, e ela acaba aqui, ó, um pouco antes. Certo? Essa orelha também, é um pouquinho acima e está mais escondidinha. E esse momento aqui é o momento de ir lapidando, assim, eu vejo muito como escultura o desenho, sabe? Você vai dando forma aos poucos,
vai moldando cada parte do desenho. Vai moldando o olho, moldando a sobrancelha, dando volume. Tá vendo aqui, ó, o esboço também tá fora, né? Porque eu subi a orelha, então eu corrijo de acordo com o que eu considero correto. E aí, você pode também pintar o cabelo, né? Se ficar a seu critério, se você quiser dar esse acabamento. E tcharam, tá pronto o nosso desenho. Então o processo para todo desenho que você for fazer no início é sempre o mesmo. Encontrar dessas delimitações externas, começar a desenhar o esboço, e aí depois de fazer o esboço, fazer a linha definitiva. Se você seguir o método que eu passei aqui, acompanhar as dicas à risca que eu passei, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo você vai ver uma melhora muito grande no seu desenho e vai conseguir dar um próximo passo, né? Começar a desenhar figuras cada vez mais complexas. Espero que você tenha gostado dessa aula e se te ajudou, deixa seu like aí e também se você quiser comentar, deixar alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aí embaixo. Para mim é muito importante saber isso, tá bom? Se você quiser ser notificado também quando as novas aulas saírem, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula!